eu abordarei nessa videoaula o manejo da temperatura no armazenamento refrigerado. Esses aspectos a respeito do manejo da temperatura que eu vou abordar nessa videoaula, ele não serve unicamente para o armazenamento refrigerado. Ele serve também para outras formas de armazenamento de produtos perecíveis. No caso de frutas, no armazenamento em atmosfera modificada e no armazenamento em atmosfera controlada, que serão assuntos de um outro vídeo. Muito bem. Sobre temperatura, o que é importante nós sabermos? Bom, a temperatura ela é uma grandeza que caracteriza o estado térmico de um corpo ou de um sistema. Então, ela mensura esse estado térmico, estado de temperatura, estado de agitação das moléculas daquele corpo. Ou, em outras palavras, a quantia de calor que aquele corpo possui. Bom, a temperatura, então, ela é medida com termômetros, como eu acredito que a maioria de vocês deve saber. Então, esses termômetros, eles indicam, então, o grau de intensidade de calor que um determinado local apresenta. Como que eles são medidos? Por termômetros. Então, muitos termômetros usados, ou a maioria dos termômetros que são usados em câmaras de armazenamento de frutas, eles possuem o bulbo de mercúrio ou o bulbo de álcool, que mensuram, então, esse grau de agitação térmica dos corpos. Bom, aqui temos alguns exemplos de termômetros de mínima e de máxima, com bulbo de mercúrio. Temos um display de um termostato eletrônico. Temos um medidor de temperatura laser. Os mais usados na fruticultura, no armazenamento de frutas, são esses displays que usam um sensor que vai dentro da câmara, né, um termostato, né, que ele aciona e desaciona o sistema de refrigeração, e também termômetros de bulbo de mercúrio ou de álcool para um monitoramento mais afinado. O princípio de funcionamento dos termômetros, esses mais usados na nossa área, eles medem a dilatação de um material, né, no caso do mercúrio, no caso dos termômetros de bulbo de mercúrio. Então, o mercúrio se dilata ou se contrai em função da temperatura, do aquecimento ou resfriamento, indicando, então, quantos graus aquele ambiente está no momento. Bom, com relação à temperatura de armazenamento de frutas, seja uva, seja maçã, pêssego, moranguinho, amora e etc., o que nós temos que cuidar? Nós temos que manter a temperatura homogênea em toda a câmara. Por quê? Porque como terá frutas em todas as regiões da câmara, né, se a câmara estiver cheia, é importante que ela não apresente grandes variações de temperatura de uma região para outra. Por quê? Porque uma região que fica mais quente, ela vai amadurecer os frutos mais rápido, vai proporcionar o desenvolvimento de podridões mais rapidamente. Então, tem que ter homogeneidade. Variação de temperatura acima ou abaixo da recomendada também não é bom, né? Variações grandes, acima de 1, 2 graus, não é bom. Por quê? Porque vai proporcionar, então, uma aceleração no metabolismo do fruto, se for muito acima. Se for muito abaixo, pode congelar no caso de temperaturas próximas de 0 grau ou abaixo um pouco de 0 grau. Então tem que ter esse cuidado com relação à manutenção da temperatura ideal. Flutuações de temperatura, elas causam condensação de água no fruto. O que acontece? Quando a temperatura aumenta, a capacidade do ar em reter vapor de água aumenta. Então ele acaba tendo mais água.
seja pelo sistema de umidificação da câmara, seja pela desidratação dos frutos. Na medida que ele contém mais água, ou seja, que ele fica mais úmido, essa umidade está na forma de vapor. O que acontece quando a temperatura baixa? Quando a temperatura baixa, essa umidade que está na forma de vapor, ela vai condensar. E condensa onde? Condensa na superfície do fruto. Água livre na superfície do fruto, sabemos que proporciona o desenvolvimento de podridões, desenvolvimento de fungos que causam podridões, que é a principal causa de perda de frutas no país e no mundo. Temperaturas muito abaixo do recomendado, então tem o problema de congelar. Apesar das frutas elas não congelarem em 0 grau, que nem a água pura, elas não congelam porque elas têm solutos ali dentro, tem sais, tem açúcar, então o ponto de congelamento é abaixo de 0, mas não é muito abaixo assim. Então, de maneira geral, é em torno de -1 ali, pegando a maioria das espécies, -1, -1,5, que seria o ponto de congelamento. Isso varia da espécie para espécie, né? Varia em função do grau de solutos que essas frutas têm. Então, de maneira geral, nunca baixar muito desse valor, senão as frutas serão congeladas. Qual o problema se congelar? No momento que congela, pegar uma baga de uva, se nós congelar ela, o que acontece? A água, quando ela está no estado sólido, ela aumenta um pouquinho o seu volume. Esse pequeno aumento de volume, quando ela congela, ela rompe as membranas da célula. Rompendo membranas da célula, já sabemos o que vai ocorrer, né? Danos, morte da célula, e esse fruto vai se estragar. Então, muito cuidado nesse aspecto. Bom, variação na temperatura pode ser reduzida pelo isolamento adequado das paredes. Então, nós vimos na aula de armazenamento refrigerado, noções básicas, que a câmara tem que ter uma estrutura, ser construída com estrutura metálica, 2 chapas metálicas, com um isolante térmico no meio. Geralmente o isopor ou o poliuretano. Bom, por que é necessário ter essas paredes muito bem construídas e sem problemas de entrada de calor? Para justamente evitar variações de temperatura. Também temos que cuidar com a circulação adequada de ar na câmara, o empilhamento adequado de caixas dentro da câmara. Então, é muito importante que o ar que sai do evaporador, né, aquela estrutura que gera o frio, ele faça uma circulação na câmara de forma mais homogênea possível, né, para retirar o calor da pilha de frutos. Então, muito importante o empilhamento adequado para proporcionar essa circulação de ar dentro da câmara. Bom, é importante ter termostatos confiáveis, ou seja, são sensores de temperatura que vão dentro da câmara, que vão informar a temperatura, seja num display ou seja na tela de um computador. Então, isso tem que estar muito bem aferido, muito bem funcionando muito perfeitamente. E também é importante ter um controle, um monitoramento, aqui a palavra mais adequada seria monitoramento manual da temperatura, ou seja, aquela medição que se faz manualmente na polpa dos frutos. O ideal é diariamente, mais que uma vez por dia, fazer esse monitoramento para manter a temperatura em condições ideais, de acordo com a recomendada para cada espécie. Bom, a temperatura, o que ela nos... ou melhor, por que controlar a temperatura adequada? Um dos pontos principais que vale para frutos climatéricos e não climatéricos é a respiração dos frutos. Sabemos que a respiração consome açúcar, consome reservas, consome glicose para que o fruto produza energia, para se manter vivo, energia química na forma de ATP. Então, quanto mais o fruto respira, mais açúcar ele vai consumir. Açúcar é a substância de reserva. Se a fruta respira muito, ela consome muito açúcar
ela vai degradar essa reserva que ela tem estocada e vai atingir a senescência, a morte, mais cedo. Então, um dos objetivos do armazenamento é reduzir a velocidade com que essa respiração ocorre, prolongando assim a vida pós-colheita dos frutos. Então, respiração tem uma grande é afetada grandemente pela temperatura. Aqui nessa tabela podemos ver, comparando diferentes temperaturas, 0 grau, faixa de 4 a 5, 10 até 27. Vamos pegar o exemplo da uva. Quanto que a uva respira? Qual que é a taxa de respiração? Taxa de liberação de gás carbônico, esse carbono oriundo então da glicose, do açúcar. Quanto que ela libera de CO2 por quilo por hora? Na temperatura de 0 grau, ela libera de 1 a 2 miligramas de gás carbônico por quilo por hora. Percebo que se eu aumentar para uma temperatura de 4 a 5, ela já vai liberar 3 a 6 CO2, né? Carbonos por quilo por hora. E assim sucessivamente. A temperatura de 10 já vai para 8, a temperatura de 15 a 16 vai para 10. Ou seja, se eu manter uma uva em 15 a 16 graus, ela vai perder muito mais carbono, vai consumir muito mais glicose e vai atingir a senescência muito mais rápido do que armazenada próxima de 0 grau. Certo? Então, temperatura afetando muito a taxa respiratória dos frutos.